Você vem trazendo os mesmos padrões, vem repetindo as mesmas formas, os mesmos condicionamentos há quanto tempo? E quando eu falo disso, eu falo que você vem repetindo os mesmos afetos, os mesmos namorados, as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos problemas no trabalho. E até quando você vai continuar repetindo esses padrões? Essas dores, elas não são só suas, mas elas são do coletivo que você vive. E às vezes você nem sabe o porquê que você está vivendo isso, porquê que você está absorvendo isso. Muitas vezes você nem sabe o porquê que você está angustiado. Mas como você está tão acostumado com isso, que o ambiente que você vive, isso é normal, que você não procura uma ajuda. Mas a angústia, ela tem como ser mudada, ela tem como ser transformada. A gente tem que entender que não é porque todo mundo está angustiado, está ansioso, está estressado, que isso é normal. Porque nós não somos isso. O nosso normal é estar em paz. Apesar de todo mundo estar buscando essa paz que ninguém acha, mas ela existe. O normal é ter alegria, o normal é ter prosperidade, o normal é ter bons relacionamentos. O não normal é viver ansioso e angustiado. Você acha que é normal você tomar remédio para dormir, você tomar remédio para acordar, você tomar álcool? Isso é comum, mas isso não é normal. A gente está se acostumando a viver doente e a se medicar para tentar estar um pouquinho melhor. Mas isso não é o que deve acontecer. E para mudar tudo isso, você tem que enxergar a verdade. A gente precisa entender que esse formato que nós estamos vivendo hoje, ele não é o certo. Então você não pode aceitar que você tem que tomar remédio para dormir, para acordar. Você não pode aceitar que você vive angustiado. A gente tem como voltar ao nosso padrão original. E daí unindo a psicanálise com o processo mental, as energias com o envio delas para vocês e a espiritualidade que nos traz a compreensão absoluta de você como um ser íntegro, a gente consegue com mais agilidade e facilidade te reestabelecer e voltar o seu campo de energia, voltar esse corpo ao formato original. A psicanálise, ela vai te trazer a consciência do porquê aquilo está acontecendo e como aquilo será alterado. A energia, ela vai estabelecer o seu campo energético e a espiritualidade vai trazer a compreensão absoluta do que você está vivendo. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade, ela é o amor incondicional. Nós não estamos falando de religião quando nós falamos de espiritualidade. A espiritualidade, ela traz a compreensão, ela traz o entendimento e com isso o amor que conforta. Sempre que a gente fala de amor, a gente fala de você se perdoar, de você se entender, da gente dar significado ao que foi vivido na sua vida e dar principalmente o perdão. E o porquê que você está doente? Porque você está aceitando viver em um sistema desorganizado, um sistema de pensamentos, um sistema de sentimentos, um sistema de emoções. E como que a gente traz a solução para você? Quando a gente muda primeiro o seu sistema de pensamentos. Porque enquanto você não se entender que você é merecedor de algo novo, você fica criando a doença, você fica criando a pobreza e você fica criando a escassez. Quando você entender pelos seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, que você merece algo novo, a gente te muda de lugar, a gente tira o seu sistema negativo de pensamentos, você para de criar doenças no seu corpo físico. Você vive hoje de acordo com os seus pensamentos. Se você acredita que é difícil, é verdade. E se você acredita que é fácil, também é verdade. Tudo que você enxerga tem uma perspectiva. Então, se hoje começou a chover e você se entristece por isso, o dia vai ser triste. Agora, se você entende que apesar da chuva, você vai realizar as mesmas coisas, ok, tudo fica tranquilo. E como que você se transforma? Como que você muda a sua energia? É quando você começa a usar a espiritualidade e a compreender tanto você quanto as pessoas. É quando você começa a perdoar, é quando você começa a aceitar.
É como se em algum momento, por uma escolha sua, você colocasse uma lente colorida nos seus olhos. E a partir daí você começa a enxergar as coisas com mais beleza. Apesar de o dia estar nublado, você começa a enxergar a vida mais leve, mais fácil. Porque tudo é um ponto de vista. Então a sugestão é que você enxergue tudo pelo ponto de vista positivo e não pelo ponto de vista negativo. Porque nós temos essa opção em escolher como que nós vamos enxergar a vida, seja preto e branco ou seja colorida. A todo momento nós temos a liberdade de escolher o que a gente quer para o hoje e de escolher para o que a gente quer amanhã. A gente tem uma percepção do plantar e do colher, e hoje o nosso plantar e o nosso colher ele é muito rápido. Então, quando você sai da cama, quando você acorda, a escolha que você faz naquele momento de como será o seu dia, realmente será o seu dia. A gente fala do poder consciente de você criar a sua vida. E esse poder, ele é como uma semente, que você todo dia você vai colocar, todo dia você vai cultivar. E hoje você colhe o que você plantou ontem. E isso vai virando um hábito, até que você realmente comece a enxergar a vida mais colorida, mais fácil e mais leve. Ninguém está falando para que você seja um iludido e que, apesar das coisas estarem negativas, você não veja isso, mas que você veja o negativo de uma outra forma, que você resolva de uma outra forma, porque você pode resolver com melancolia e você pode resolver com alegria. Ah, é fácil ter alegria no meio de um problema? Não, mas tem como ter. E quando você tem esse discernimento, você para de atrair o negativo. A gente nunca vai falar que você nunca terá problemas, porque os problemas eles são inerentes à nossa evolução, mas que você vai resolvê-los de uma forma mais leve, com mais sabedoria, com certeza. Como a gente sempre fala, a gente tem as duas opções. Ou você vive na positividade e você tem uma expressão, ou você vive na negatividade. A pessoa que é negativa, que ela enxerga o mundo preto e branco, quando você olha para ela, você vê que ela está curvada, que ela está de cabeça baixa, porque tudo para ela é pesado, tudo para ela é negativo. E quando ela faz isso, ela começa a ensinar o corpo dela, ensinar o cérebro dela e ensinar o espírito dela que tudo é difícil. Automaticamente, os pensamentos dela ficam negativos, o corpo dela fica negativo e todo o ambiente à volta dela fica negativo. Se você vê a roupa que ela usa é pesada, a casa que ela vive é pesada, porque ela vai ensinando o ambiente dela. Agora, a pessoa que tem positividade, ele ensina sobre a positividade. Ele tem uma postura diferente, ele tem um olhar diferente, o ambiente que ele vive irradia uma energia diferente. Nós temos a opção de escolher como que a gente vai olhar a vida. É pelo mais ou é pelo menos? Então você está preso no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua cidade. Só que quando a gente começa a entender, você vai começar a entender que você só está preso no seu pensamento. E é esse pensamento que a gente tem que mudar. Quando a gente muda a sua forma de pensar, você começa a transformar os seus ambientes físicos. Você começa a transformar os seus relacionamentos. Você começa a transformar a sua vida. Na grande verdade, nós estamos presos dentro de um quadrado de giz. E a todo momento você pode apagar esse quadrado e refazer esse quadrado. E ampliar esse quadrado. Mas ele é só uma percepção a partir da tua mente. Dentro da espiritualidade não existe culpa ou erro. Lembra que a gente falou sobre a espiritualidade lá atrás? Que ela é a compreensão absoluta? E a espiritualidade, ela nos fala que nós estamos aqui para trilhar um caminho de evolução. Então, se você teve um comportamento ou uma atitude naquele momento e você só sabia ter aquele comportamento ou atitude, isso não pode ser considerado culpa ou erro. Quem fala para você que você está culpado, que você está errado, é um sistema. E esse sistema precisa que você tenha medo para que você trave e que você não desenvolva a sua vida. Mas nós trabalhamos e gostamos de trabalhar com a espiritualidade porque ela traz a explicação que não existe o erro, não existe a culpa. Isso é um sistema criado para manter as pessoas no Matrix, ou seja, presas. E a gente está aqui para se libertar, para crescer e para evoluir. Mas isso tem um tratamento, isso tem um porquê, isso tem uma solução.
Você já imaginou como seria mais fácil e como seria muito mais acolhedor você começar a tratar os eventos da sua vida de uma forma mais amorosa, mais compreensiva? Você já imaginou o quanto conforto traria para o seu coração se você pudesse olhar para a sua história e colocar amor em todas as situações que você entende como negativas? Como seria mais leve, por mais difícil que seja, você perdoar as pessoas que você entende que em algum momento te machucaram ou te feriram? Por que você não reescreve a sua história? Colocando compreensão, colocando gratidão em todos os eventos que aconteceram até o dia de hoje. Quando você coloca gratidão, quando você compreende, por mais difícil que seja, você começa a abrir seu caminho para o futuro. Enquanto você não compreende, você fica presa e preso no passado. Mas você pode, a partir desse momento, começar a olhar com cuidado, amor e carinho para a sua história. E quanto mais você fizer isso, mais espaço e mais rápido você vai em direção ao seu futuro, às suas realizações e às suas conquistas. Então, por exemplo, você pode colocar lá que no ano de 1990 você foi demitida e você não aceita aquilo até hoje. Então você coloca o ano, coloca o motivo e coloca a solução para aquilo. Então a partir de hoje eu vou começar a aceitar essa demissão e perdoar o meu chefe. Mas é importante, tem que ter papel e caneta. Quanto mais você colocar para fora, mais fácil ele vai sair de você. Faça uma ordem cronológica da sua vida com todos os eventos que você considera negativo e dê solução para tudo isso. Comece a se autoconhecer. Comece a se autoajudar. O livro de autoajuda não vai trazer ajuda para você, mas você, a partir do momento que você quiser se ajudar, você consegue se ajudar. Então comece a fazer esse movimento de amor próprio, de você se conhecer, de você se autoanalisar e de você se estimular, de você se motivar para o futuro. E quando você sentir que você precisa, peça ajuda. Você pode buscar ajuda para compreender o que aconteceu na sua vida, para entender o porquê aquilo aconteceu. Tudo é conhecimento. Quando a gente conhece, quando a gente entende, a gente desbloqueia os padrões. Não existe nada místico, nada que não tenha resposta. Tudo que Deus colocou no mundo e que vive e existe hoje tem um nome, tem um sobrenome e tem uma solução. Não existe nada que não seja compreendido. Existe falta de conhecimento. Então, a partir dessa tríade, a psicanálise, o envio de energias e a espiritualidade, a gente consegue trazer uma melhora para o seu campo eletromagnético, através de uma máquina de emissão de frequências, através de conversas, através de meditações, tanto elas visuais quanto elas auditivas também. A gente consegue modificar a estrutura energética do seu corpo, trazendo mais qualidade de vida, trazendo uma melhora de consciência, uma expansão de consciência e uma mudança das suas crenças, do seu paradigma. Porque o que te mantém nessa situação que você está hoje são as suas crenças, que são as suas âncoras. Então, a união desses trabalhos, ela é para tirar as suas âncoras e para que o seu navio possa andar. Você escolhe como você vai enxergar a sua vida, se é preto e branco ou se é colorido.